copagamento. No copagamento. Né? Não, numa participação per capita. Então, enfim, depois a senhora... Tá. E do fundo de pensão, se eu entendi bem, seria o fundo de pensão na área do complexo industrial. Né? Certo, para ficar... E do preço, assim, do preço é para valorizar o valor do produto ou atacar o preço porque está muito caro? Ponto. Assim, obrigada, então, pelas perguntas. Primeiro, eu queria, assim, só uma pergunta que não foi feita, né? Eu gosto de briga. Não tem briga se não tem antagonista. Na realidade, o que a gente tem tentado fazer até agora é ter uma briga sem antagonista. Não tem briga. Olha só, nós ganhamos a Constituição porque nós brigamos. Brigamos. Se a gente não definir aqui quem é o antagonista, não tem briga, vai ficar isso aqui. Nós com nós mesmos. E aí, Marcos, eu estou tentando um pouco dialogar com você em relação a isso. Olha só, a gente tem uma coalizão governamental que ninguém quer brigar com ninguém. Isto. Ninguém quer perder voto, olha só, ninguém quer perder voto da Unimed, ninguém quer perder voto de enfermeiro, ninguém quer perder voto de médico, ninguém quer perder voto de grande empresa de plano de saúde, olha só, ninguém quer perder voto de Santa Casa, ninguém quer perder voto de ninguém. A saúde, ela é muito portentosa. Muito portentosa do ponto de vista político-eleitoral, não é isso? Olha só, 40% das pessoas apontam que saúde é o principal problema. Saúde não dá muito voto, mas tira voto. Tira. Se alguém mexer com algum desses, digamos assim, agentes políticos, vai perder voto. Quem está disposto a perder voto? Obviamente que ninguém, não é? Então, não é à toa que a gente tem, digamos assim, uma certa pasmaceira no debate político. É um debate político muito pobre. A gente não, olha só, o principal problema da saúde não é financiamento, o principal problema da saúde é política. O principal problema da saúde é que ninguém acredita no SUS. Esse é o principal problema. O problema se tem dinheiro, se não tem dinheiro, é outra coisa. O SUS virou uma espécie de Papai Noel. Todo mundo gosta, mas ninguém acredita, né? É Papai Noel. Então, é excelente. Quem é que é contra o SUS? Ninguém. Quem é a favor do SUS? Ninguém. Né? É assim, simples assim. Por quê? Para ser a favor do SUS, tem que ser contra alguma coisa. Não é? E aí a privatização está aí rolando o tempo todo como duas políticas. Nós sempre tivemos duas políticas no Brasil. Uma política pró-sistema privado e outra política pró-sistema público. Qual é a que está avançando? A pró-privatização. Não é à toa que na primeira desoneração fiscal que a Dilma fez, ela incluiu uma coisa que é um absurdo do ponto de vista de um sistema universal, que é a isenção fiscal para quem doar para organizações do câncer. Ora, gente, isso é século XVIII, desculpa. Século XVIII. Isenção fiscal para doação, para instituição do câncer, século XVIII. Século XXI, nem pensar que é isso. Se nós temos um sistema universal, não tem que ter isenção fiscal para quem doar para instituição privada de combate ao câncer, certo? Isso acabou de ser aprovado. Acabou. E todo mundo acha muito bonitinho, coitadinho de quem tem câncer. Não é direito. Olha só, ou é direito à saúde, ou é caridade. Olha só, são valores completamente distintos. O que nós aprovamos foi que saúde é direito. É direito, não é favor. Não é? E a gente está tornando saúde favor de novo. Então, eu diria assim, eu gostei muito do convite, mas eu queria dizer o seguinte, eu quero brigar, não é? E eu não quero me lamentar, eu quero brigar, eu sou brasileira, eu nasci num país desigual, num país difícil, num país que é assim mesmo, que os avanços, eles também convivem com retrocessos. Não só avançamos, né? Tem retrocesso na mortalidade. Não é? A gente não só avançou na saúde, a gente, por exemplo, não vai cumprir a meta do milênio na mortalidade materna. Não são só avanços, a gente tem impasses enormes no sistema de saúde brasileiro, não é? A gente não tem compressão de morbidade no Brasil. A gente tem morte de jovens por acidente vascular cerebral, etc, etc. Então, tá aí, não tem sistema, não é? São indicadores que não tem sistema, porque a mortalidade infantil, ela reduz com a Bolsa Família, a mortalidade infantil reduz com o saneamento, a mortalidade infantil... Agora, outros problemas que requerem ter um sistema articulado, etc., a gente não está avançando. A gente não consegue reduzir esse diabo dessa taxa de cesariana, não é? Se é parto normal no Brasil, é parto cesáreo. Pronto, simples assim. Por quê? Porque é tudo privatizado, né?
Quanto mais privatizado, mais viva a cesariana, viva a esterectomia, viva intervenções que são intervenções extremamente violentas sobre mulheres, homens, viva o preconceito, não é? Tudo isso. Então, a gente, assim, eu diria que a gente precisa conversar sério sobre isso, né? Olhar olho no olho, assim, e fazer um certo acerto de contas. O que de fato é avanço, o que não é avanço, porque o pessoal fala assim, a água, nós temos a vigilância sanitária. Gente, qualidade da água, controle da água tem desde a Revolução Francesa, não é? Não precisa ter SUS, não precisa ter SUS para ter controle de qualidade da água. Não precisa ter SUS para a saúde ser direito universal, não é? Assim só para a gente poder falar sério, porque a gente também construiu uma retórica que eu acho que bateu no teto, né? Agora a gente tem que conversar de verdade. A gente é a favor da privatização? Ah, tá, nós somos a favor da privatização. Tanto somos que a gente não mexe em nenhuma dessas legislações que são pró-privatização. A gente não mexe na renúncia fiscal, em nada, ao contrário, a gente aumenta a renúncia fiscal nessa casa, não é? A gente é aliado das Unimedes, a gente é aliado das grandes empresas, a gente é aliado porque somos, é assim que somos, não é? Agora, eu diria assim, nós da academia não precisamos ser, né? Também só falta essa. Gente, agora cientificamente também. Então, acho que a gente, cada um tem aqui o seu papel. As perguntas sobre a tabela. A tabela de procedimentos, ela é um instrumento, assim, péssimo, não é, de pagamento. Como é que poderia ser o per capita, né? Porque eu digo que é o per capita. É o sistema inglês. Sistemas universais não pagam, eles substituem a tabela de pagamento imediatamente. A tabela de pagamento, ela é boa para o setor privado. Para o setor público, ela é péssima. Para o setor privado é boa, porque acaba sendo, assim, uma certa... o terceiro pagador, então, ele paga separadamente, ele divide para governar, não é? Mas, para nós, precisamos de um sistema articulado, coordenado, etc. A melhor modalidade de remuneração não é a tabela, é o pagamento per capita, ou é o pagamento prospectivo. No Brasil, os hospitais são uns motéis, não é? O doente só entra no hospital junto com o paciente, com o médico, não é? É um hotel. Os hospitais não têm corpo clínico, não têm staff, isso é um absurdo. É um absurdo que acontece no Brasil. Então, a gente tem pagamento separado, pagamento para o hospital e pagamento para o médico. Isso não é assim em nenhum lugar do mundo, gente. Isso é uma excrescência. Uma excrescência, o que a gente tem que ter um orçamento. Então, os hospitais que são vinculados ao SUS têm que ter um orçamento. E esses hospitais têm que ter seu corpo. Eles têm que ter seu... Exatamente. Isso. Exatamente. Mas a tabela sobreviveu, gente, muito por causa da inflação. Em tempos de inflação, de fato, era muito difícil romper com o sistema de tabela. Porque aquilo, assim, o próprio Conasems foi contra romper. Agora, nesse momento que a gente tem estabilidade da moeda há muito tempo, não faz mais nenhum sentido manter essa tabela. Entretanto, quando a gente discute financiamento, a gente só discute fonte. A gente acaba não discutindo destino, como é que é destinado esse recurso. E é importante que essa agenda, então, ela seja ampliada. Eu diria assim, não dá tempo da gente conversar muito, mas eu acho que esse tema a gente podia fazer um desdobramento como audiência pública. Quais são, então, as modalidades de remuneração? Como é que a gente pode avançar para pagamento prospectivo, pagamento per capita? Eu diria que a gente podia pautar isso. Em relação... a privatização que então o deputado me pergunta. Claro, gente, a privatização está avançando assim, a passos largos, não é? Tem um projeto hoje que está sendo discutido no Ministério do Desenvolvimento de privatizar a saúde. A nova classe média, 60 milhões de brasileiros, passarão a ter plano privado de saúde. Como? Com subsídio público. Não é? Para quê? Para desonerar o SUS. E aí, Marcos, eu queria um pouco dialogar com você, porque, enfim, e com o próprio deputado Tarcísio Peroni, é o seguinte, gente, não faz sentido isso é um contrassenso, porque o sistema baseado no plano privado de saúde ele é muito caro. Por que ele é muito caro? Porque ele é totalmente descoordenado. Ele tem muito custo de transação, muito custo de transação. Por quê? Tem negação de cobertura, etc, etc. Os contratos são contratos assim, e tem muito custo administrativo também. Por que nós vamos caminhar por aí? Porque o pessoal, nosso governo, que é um governo progressista, né, que foi eleito como governo progressista, é conservador na política social. Simples assim, não é?
O nosso governo é a favor da privatização. Acha que a nova classe média não tolerará o mau atendimento do SUS. A nova classe média não gosta de fila, a nova classe média é intolerante a tempos longos de espera, etc. Então, precisa privatizar. Essa vai ser uma marca. Olha só, gente, olha só, nós estamos no ano 2013, no ano que vem tem eleição, não é? Não está se procurando uma marca para a saúde? Essa vai ser a marca da saúde. Essa vai ser a marca da saúde. E qual é a nossa possibilidade de lutar contra isso? Muito pequena, quase zero. Nossa correlação de forças hoje é quase zero. Por quê? Porque muitos de nós votamos nesse governo, inclusive. É uma perplexidade, não é? Como que esse governo que nós votamos é o governo que não aprova a emenda constitucional 29 como nós queríamos? Como que esse governo que nós votamos é o governo que privatiza a saúde? Não é natural isso. Governos conservadores privatizam. Deixa eu contar. O governo do Cameron está privatizando a saúde na Inglaterra, mas o governo do Hollande não. Assim, Inglaterra está privatizando, mas o Cameron, ele foi eleito, ele é conservador. O Hollande, ele foi eleito pelo Partido Socialista, ele não está privatizando a saúde. Então, a gente está meio aturdido, não é? Como que a gente elege um governo que é um governo que se diz progressista, e esse governo que se diz progressista é justamente o governo que vai vai fazer essa privatização da saúde. Então, deputado, é super difícil. Por fim, em relação ao fundo de pensão... Lígia, você viu o filme O Ilusionista? Cujo subtítulo era Nada é o que parece. Pois é, assim, nada é o que parece, né? E aí, assim, por fim, o fundo de pensão que, de fato... olha só, gente, a briga é uma briga muito feia que nós estamos hoje, né? A briga é assim, ela tem que ser enunciada como tal. A briga é essa, né? 10% para a saúde é um instrumento para essa briga. Porque o 10% para a saúde isoladamente não quer dizer nada. Porque a política, a grande política, é a privatização, não é? Bom, e por fim, em relação ao fundo de pensão, que é de fato uma provocação, porque eu fui obrigada a falar sobre novas fontes. Eu penso que, de fato, o que a gente tem que fazer, e de fato a gente tem conversado isso com o Gilson e tal, nós temos que ter uma conversa com as nossas entidades sindicais, inclusive com as entidades sindicais de servidores públicos. Não é possível a gente imaginar que os próprios trabalhadores que dirigem esses fundos de pensão, eles sejam os agentes da privatização da saúde. Eu acho que aqui uma das audiências públicas deveria ser essa, sabe, deputado? A gente deveria convidar as pessoas que são dirigentes dos fundos de pensão e nós devíamos conversar com eles, olho no olho, sobre isso. Claro que nós compreendemos que se é capitalização, se o regime é de capitalização, ele terá que ser um regime de capitalização. Entretanto, é possível, perfeitamente, no capitalismo, combinar investimento com investimento na saúde. Então, eu acho que seria uma coisa interessante, porque nos tiraria... A gente está gravitando o tempo todo em cima do mesmo eixo, é sempre todo governo federal. Eu acho que a gente precisa ter mais gente para brigar. Mais gente, atores diferentes nessa briga. Eu acho que a gente precisa chamar mais gente para aquele... Sabe aquela briga quando chega no salão, um bate a garrafa, outro sai atirando, outro é jogado para o meio da rua? Eu estou pensando um pouco que a gente deveria transformar essa audiência pública. E queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Sinceramente, sempre é um desafio muito grande. Assim, adorei. Tive que pensar. E para a gente, né, que é pago para pensar, é muito bom quando a gente é estimulado a pensar. Obrigada. Muito obrigado. Eu acho que haverá uma proposta no futuro de trazê-los de novo, não é? Sim. Do Paulo Rubens, depois o... Obrigado. Eu acho que é cômodo focar na privatização. Já não quer focar no poder político poderoso. Vamos lá, Paulo. Senhor presidente, eu queria deixar meu abraço para a professora Lígia Bahia, dizer que mais uma vez é uma satisfação ouvi-la, dizer que nós estamos prontos para essa briga, a gente gosta, vez por outra, da bagaceira mesmo, porque muita conversa mole não constrói absolutamente nada. Eu queria dizer, presidente, que eu estou aqui de corpo cansado
com o quadril lesionado, acabei de saber hoje numa ressonância. Mas estou de espírito renovado. Estou de espírito renovado. E quero deixar bem claro que, apesar de todas essas contradições,